Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja reinando em seu coração. Estou aqui com o Beto mais uma vez. Beto? Paz Essa do Senhor, saudação aí. Paz do Senhor, tudo bem, jovens? Deus possa estar abençoando você grandemente, poderosamente. Que estaremos sempre unidos em Cristo Jesus, amém? Amém. Hoje eu queria começar falando a respeito contando uma história para você. Essa história ela ilustra o amor do Pai. Teve um jovem que ele saiu de casa que parece muito com essa história do filho pródigo. Saiu para gastar tudo, aprontar, fazer, acontecer. E aconteceu que ele se arrependeu. Se arrependeu, muito parecida a história do filho pródigo, mas não é a mesma. E depois de gastar tudo que ele tinha, de fazer um monte de coisa errada, um monte de atrapalhada, ele lembra-se da casa do seu pai. Ele tinha mãe também nessa história. Ele decidiu voltar. Só que ele não sabia qual seria a reação da sua mãe e do seu pai. O que ele fez então? Escreveu uma carta e mandou a carta para a casa que ele morava, no caso dos seus pais. E para saber se os pais aceitariam ele de novo, seria assim, tinha uma estação de trem que passava em frente à casa dele. Ele escreveu na carta assim: mãe, pai, estou arrependido, estou resumindo, tá, a carta. E eu quero oportunidade para voltar de novo, queria saber se vocês me aceitam. Se vocês me aceitarem, se vocês não me aceitarem, coloca um lencinho do lado de fora da janela, que é a janela que fica voltada para a linha do trem. Mas se vocês não me aceitarem, então vocês colocam um lencinho preto. O lencinho branco, se aceitassem. O lencinho preto, se não aceitassem ele de volta. Se tivesse o lencinho branco, quando ele visse o lencinho branco, ele ia descer do trem e ia voltar para a casa do pai. Se tivesse o lencinho preto, ia dizer: não, aqui você não entra mais. Então ele continuaria a sua viagem no trem. Final da história, resumindo, aquele jovem pega o trem, e muito apreensivo ali, sem saber da reação dos seus pais. E quando chega próximo, ele estava até com medo de olhar, abaixou e ficou constrangido, não queria nem olhar que tipo de lencinho que estava lá. Mas quando estava chegando perto, não teve como, ele não ia passar sem olhar, porque no fundo ele estava curioso. Quando ele levantou a cabeça, você sabe o que ele viu na porta de sua casa, na janela? Um grande lençol branco. Um grande lençol branco. Sabe o que a sua mãe estava... Você é uma pessoa inteligente, é claro. Você entende o que eu quero dizer, que essa história ensina. Ele estava mostrando: filho, você não precisa de um lencinho branco, não. É um lençol branco para demonstrar que a gente quer você de novo, que você é precioso. Então eu quero deixar claro que, da mesma forma que o pai do filho pródigo, eu creio que o pai do filho pródigo todo dia ficava olhando para ver se o filho vinha. O mesmo caminho, a mesma direção que o filho foi, eu tenho certeza que o pai olhava para ver se o filho vinha. Porque no dia que o filho voltou, diz que o pai se compadeceu, teve compaixão, pena, eu poderia dizer assim, para ficar mais fácil de entender, teve misericórdia do seu filho, e diz que lançou-se ao seu pescoço e o abraçou. Imagina que abraço que aquele pai não deu no filho, os dois devem ter chorado juntos ali, foi um momento maravilhoso. Então é assim a nossa vida. Não importa quantos pecados você já cometeu, quantos erros você já cometeu. Eu costumo brincar que pecado, tem pessoa que vem para a igreja que cometeu um fusquinha de pecado, outros cometeu uma carreta cheia. Mas o amor de Deus, o lençol branco do Pai, está ali disponível para oferecer perdão, oferecer uma segunda chance e colocar anel no seu dedo, que a gente vai falar depois, uma roupa nova, uma sandália nova e fazer uma grande festa para te receber. É interessante, né? Falei no vídeo anterior a importância do pai paterno na família, né? A influência que ele dá para o filho. E essa história que o pastor contou, né? Linda, bem parecida com a do filho pródigo, né? Só me faz amar mais a Deus, né? Por tudo que ele nos faz. Mesmo nós não merecendo o seu amor, não merecendo o seu perdão, ele nos ama, ele nos escolhe, ele nos capacita, nos restaura. E nós, como filhos de Deus, filhos do Altíssimo, só temos que agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, seu infinito amor.
Sabemos que temos um Deus que perdoa. Como eu falei no vídeo anterior, ele não é um Deus tirano, ele é um Deus amoroso. Ele sempre espera, ele vai te esperar, não importa onde você parou, não importa onde você caiu. Nunca pense, nunca deixe o inimigo falar para você que você é um derrotado. Nunca como é que eu posso lhe falar? Nunca deixe você se acostumar com o erro. Não, como aquele filme Rei Leão, que o leãozinho vai lá com os dois, lá o Simba, e come aquelas larvas. Não se acostume com isso. Você é filho de rei. Você tem herança. Você é filho de Deus. Volte para o seu reinado. Deus está te esperando. Não deixe o inimigo colocar coisas na sua mente, falando que você é um derrotado, que Deus não vai te aceitar. Deus está de braços abertos a te esperar. Todo dia ele vai no mesmo lugar onde você costumava orar de madrugada. Todo dia ele vai no mesmo lugar onde você costumava ler a palavra dele. Deus, ele sente saudade de você. Amém. E uma coisa importante também, que o Beto está falando aí, que eu acho muito importante frisar aqui. Não se acostume com o erro. Isso que o Beto está falando é muito importante. Existe um lençol branco, Deus nos ama muito, mas a mesma Bíblia que diz que Ele nos ama, diz também que Ele é um Deus vingador, que é um Deus que se ira, que é um Deus que é fogo consumidor. Então, eu estou falando isso porque na nossa geração tem se lançado muito uma mentalidade muito liberal. O liberalismo no Brasil, ele tem sido uma arma de Satanás. Então, eu acredito que no Brasil dificilmente vai ter perseguição igual a outros países. A batalha que é travada aqui na nossa geração é uma batalha na mente. Então, eu queria deixar uma frase para você, uma palavra para você, uma frase, não uma palavra. Você que está estudando na faculdade, guarda o seu coração. Você entra lá com fé, sai de lá mais cheio de fé ainda. Não permita que os professores minem seu coração. Não permita que conceitos, filmes que você assiste, séries, venham minar sua fé. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé tem que ser guardada. Então o que eu quero deixar claro é o seguinte, tem aquele equilíbrio. A gente não vai ver Deus como um Deus tirano, como o Beto deixou bem claro aqui, um Deus com um chicote na mão. Não é esse Deus bíblico. E também não vamos ver aquele velhinho, um velhinho que está no trono, que tá um velho gagá, que não está nem aí para o que acontece. Também não. Nós queremos que Deus restaure em nós a identidade de filho. O sentimento de enxergar Ele como Ele realmente é. É um Deus que nos ama, um Deus que está sempre estendendo as mãos para nós, um Deus que vai nos receber quando a gente vacilar, a gente tratar ou lidar com o pecado com seriedade. Se você peca e não sente arrependimento, isso já deve ser um grande motivo para você entrar no seu quarto e dobrar o joelho e falar, Deus, eu quero ver o pecado como o Senhor vê. Já é um grande motivo para você entrar no jejum, falar, Deus, eu quero sentir arrependimento ou repulsa dos pecados que eu cometo. Então a dica que eu deixo para você, veja Deus como Ele é. Leia a Bíblia e veja Deus, o Deus da Bíblia. Nessa mentalidade liberalista de um Deus que não enxerga nada de errado em nada, um Deus que para Ele tudo pode. Tem até um vídeo depois você pode estar vendo meu que fala 5 mentiras do inferno. Está lá no meu canal Jair Roberto Oficial. Eu falo as 5 mentiras do inferno. Eu falo um pouco sobre isso. Eu meditando um texto da Bíblia no Antigo Testamento sobre a história do rei Amon. Amon era filho do rei Manassés. É muito interessante isso. Manassés, ele sempre foi um rei que amado pelo povo. Só que ele amava a Deus. Ele adorava a Deus. Mas Manassés cometeu um erro. Ele começou a trazer ídolos para dentro do templo. Isso entristeceu muito o coração de Deus. Amon, quando era criança, viu tudo o que Manassés fazia. Adorava a Deus, amava o povo, levou ídolos para dentro do templo de Deus, adorou ídolos, e Amon viu tudinho que Manassés fazia. Só que quando Manassés estava prestes a morrer, que as pessoas queriam matar Manassés, Manassés se arrependeu. Se arrependeu grandemente, pediu perdão para Deus e Deus o perdoou. Só que Amon não viu isso. Amon cresceu e aos 22 anos ele reinou Judá. Era amado pelo povo, estruturou todo aquele povo, com as finanças do povo.
era da linhagem do rei Davi, só que não adorou a Deus. Ele adorou ídolos que o seu pai adorava. Ele começou a adorar aquilo que o seu pai adorava, mas não viu o seu pai se arrepender. Então Amon morreu e não adorou a Deus. Amon morreu e não serviu a Deus. Eu digo, seja exemplo. Você que é pai, você que é mãe, seja exemplo para o seu filho. Você que é jovem que está assistindo isso, seja exemplo para o seu amigo. Veja, o seu amigo possa ver você adorando a Deus como você adora. Que os seus amigos possam ver você orando como você ora. Eu me lembro do rei Ciro que jejuou por Daniel quando ele estava na cova dos leões. Jejuou. Daniel jejuava. Daniel influenciou o Ciro. Então influencie outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos essa influência. Quando ele estava falando de Amon, eu me lembrei de um exemplo de Aminon, que é uma outra história que se aplica um pouco a essa questão do pecado. Guarda isso, o pecado vai te dar uma fissura no início. Aquela fissura que é a vontade de praticar, que é a vontade de fazer. Mas é assim, a pessoa faz, tem aquela fissura, depois vem aquele amargor, aquela angústia. E se você rejeitar o pecado, pode vir aquele amargor na hora, mas depois vai vir a alegria. Então o exemplo que eu quero usar de Aminon é que ele tomou sua irmã Tamar à força e diz que depois que ele fez isso com ela, ele sentiu nojo. Eu estou usando aqui uma expressão natural, tá? A Bíblia tem várias versões. Estou usando uma linguagem aqui mais simples. Ele teve nojo. O pecado é assim, a pessoa tem uma fissura, mas depois que vem aquela... É igual o filho pródigo, a pessoa cai em si, vem aquela dor no coração. Então você já deve ter vivido isso. Eu sinto falar isso pelo Espírito Santo. O pecado ele é assim, cuidado. Às vezes você vai pensar em praticar, vai dar aquela coisa de fazer, mas depois vai vir aquela angústia. Mas se você rejeitar, você pode até sentir os confortos na hora. Aí depois você vai sentir uma alegria. E uma coisa também, eu falei que eu ia comentar a respeito do filho que voltou, sobre o anel no dedo, a roupa e a sandália. A sandália fala de um novo caminhar. Interessante isso, né? Embora na época o pai estava dando uma sandália de verdade para o filho, aquilo é literal, tá? O anel, a roupa e a sandália, ele deve ter chegado todo fedorento e sujo. Às vezes é assim que a gente chega para Deus, descalço, uma confusão. E o pai recebe aquela festa, ou seja, no céu os anjos fazem uma festa. A gente às vezes canta aquela música que no céu há muita alegria, quando o pecador se arrepende, mas não é só no dia de batismo e nem só no dia que a pessoa converte. Mas quando a pessoa volta também há alegria. Eu vi um pastor falar um dia que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse pregador até brincou. Se a alegria é diante dos anjos de Deus, quem faz festa é o pai. É o pai que fica pulando de alegria diante dos anjos. Mas isso é só um comentário de um pastor amigo meu, o pastor Judson de Oliveira. Eu queria deixar registrado aqui. Mas o fato é que você é o pai que fica alegre ou pula. Porque diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se é os anjos que fazem festa, ou se é Deus, o que importa é que no céu eu tenho certeza que tem festa. Tá bom? Então o céu fala, a sandália fala de um novo caminhar. A partir de hoje você voltou para Deus, voltou para a casa do Pai, novo caminhar. Ou você acha que aquele jovem ia virar o pai? Tem mais um dinheiro para me sair fora de casa de novo? Foi um novo caminhar. A partir dali, com a identidade de filho, como eu falei, para mim ele tinha mais mentalidade de filho do que o filho que ficou. Para mim, o filho que ficou ele tinha uma mentalidade de empregado. Mas isso a gente vai falar depois, baseado num outro texto que Deus colocou no nosso coração. Então, novo caminhar, a sandália e as vestes. As vestes falam do caráter, da justiça. Lá em Apocalipse fala assim que as nossas vestes são roupas brancas, vestiduras santas. Então a veste fala do caráter, fala da nossa forma de viver. E o anel fala da identidade. Que isso a gente vê muito em filme. Se carrega um anel do pai, aquele anel vai passando de geração em geração. E a identidade também é um assunto muito interessante, que é algo que deve ser falado posteriormente.
Talvez a gente fale isso até depois que os cultos voltarem, ou talvez aqui mesmo. Porque eu só queria dar uma dica sobre identidade. Identidade, você tem que ter sua própria identidade. Você pode se inspirar em pessoas, ter pessoas como referência, mas você tem que ser você, cara. Você tem que ser você. Porque se você deixar de ser você para copiar outra pessoa, você já deixou de ser você. Você não vai conseguir fluir. Se você pregar, você não vai se sentir bem. Eu estou falando, eu já fiz isso. Eu já fui aqueles pregadores que ouviam uma pregação e queria reproduzir aquilo. Eu não senti o fluir de Deus. Então hoje eu aprendi a ser natural. Eu acho que esse é o caminho. Hoje eu sou essa pessoa. O Beto é essa pessoa. A gente tem procurado ensinar isso. Identidade é quando você é você mesmo. Você percebe que lá no deserto, a primeira coisa que o diabo quis fazer com Jesus é criar uma crise de identidade. Se tu és filho de Deus. Então não aceite essa palavra. Todas as vezes que o diabo chegar para você, para colocar em dúvida a sua identidade, procure entender que você é filho de Deus. Interessante, né, pastor, a parte que o pai coloca um anel. Ele fala assim: busquem o meu anel e coloquem no dedo do meu filho. Isso mostra realmente a identidade, o amor também do pai. E isso é tão importante para o filho, que quando as pessoas verem aquele anel, ele vai dizer: foi meu pai que me deu. As vestes novas, né, que o pai coloca no filho também é um renovo espiritual. E as sandálias é aquela preparação para um evangelho. Amém. Paulo ele fala que as sandálias são a preparação do evangelho da paz. Devemos pregar esse evangelho da paz. Por isso que servem as sandálias. Mas o que me chama muita atenção é como o pai recebe esse filho. Ele veio lá dos porcos, se alimentando dos porcos. Então ele realmente veio fedorento, né? É assim nós quando pecamos. Quando nós caímos, acabamos deixando Deus de lado e cometemos nossos erros. Escutamos a voz de Satanás e acabamos caindo, pecando. Quando nós voltamos sujos, imundos. E Deus ele não espera uma noiva imunda. Deus ele espera uma noiva limpa, brancas como a neve, coração puro e mãos limpas. Então quando esse filho voltou, o que de pai foi logo rápido. Tragam umas vestes novas para o meu filho que voltou. Coloquem sandália nos pés dele, que ele não é mendigo, agora ele é filho. Aleluia. Coloque anel, agora ele vai ser meu filho. Quando as pessoas verem aquele anel, vão saber que fui eu que dei. O meu filho que estava morto ressuscitou. Olha que coisa linda ouvir isso de um pai. Imagina a alegria daquele filho ao ouvir isso do meu pai. O filho que estava morto, distante, voltou, ressuscitou, hoje está para perto de mim. Eu sempre, ao decorrer assim da minha trajetória, não entendendo, sempre buscando a palavra, eu falava que nós devemos escolher nossos próprios caminhos. Mas nossos pais viveram experiências a mais do que nós. Quando ele falava assim: não faz isso porque eu já vivi isso, e eu desobediente fazia e acabava quebrando a cara, é porque ele já teve uma experiência e sabe o que é melhor para nós. Como eu falei no vídeo anterior, aquele pai não impediu o filho, ele teve uma experiência. Agora imagine esse filho crescendo e tendo outro filho. Ele não vai dar essa dica, porque ele já viveu isso. Então ele vai continuar ensinando esse filho no caminho em que deve andar. Então aquelas vestes que estavam preparadas, caso ele sair, já estão preparadas quando ele nasceu. Então você que está hoje ouvindo esse vídeo e está no caminho certo, está guiando, está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você já tem uma veste nova. Você já tem um anel no dedo. Não seja como o outro filho que ficou com ciúmes, tendo uma visão de escravo. Você não é escravo. Você é filho. Você foi pagado por um alto preço. Amém. E uma coisa também do filho, quando o filho voltou, o outro não gostou. E ele usa uma expressão que me chama muita atenção. Ele fala assim: esse teu filho, ele não dá a entender, irmão. Ele fala assim: esse teu filho é tipo assim, ele revela desprezo. Olha aqui no versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, que seriam prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Nunca despreze, isso é muito importante, quem voltar. Sempre receba com muito amor, receba com muito carinho, porque
Porque uma pessoa, quando ela está afastada, ela já tem uma dificuldade de voltar. Se ela sentir um ambiente de hostilidade, um ambiente de que esse cara é pecador, essa moça é pecadora, um ambiente de esse teu filho está querendo dizer o seguinte, ó, ele é seu filho, mas não é meu irmão. Uma atitude muito estranha. Se você for olhar no contexto aqui, ele nem queria entrar. Estava fazendo pirraça mesmo. Mas que barulho é esse? Porque estava voltando do campo, porque estava trabalhando. O problema de muitas pessoas que estão trabalhando para Deus é que elas estão trabalhando, elas se julgam melhor do que quem não está. A mentalidade escrava, como eu disse naquela live, que mais do que o seu trabalho, é importante trabalhar, em momento nenhum eu estou desmerecendo o trabalho aqui, mas o que eu quero mostrar é que Deus não quer o seu trabalho somente, Deus quer você. Deus quer ser seu pai, Deus quer se relacionar com você. Então ele estava voltando do campo trabalhando, ouviu as músicas e perguntou para os empregados assim, mas que barulho é esse? Ah, é porque o seu irmão que estava afastado, ele voltou e o pai foi e mandou fazer essa festa. O sentimento dele deveria ser não de desprezo, mas de alegria. Então é muito importante receber com muito amor, com muito carinho. Você sabia que às vezes uma pessoa que vem para a igreja, um visitante, seja num culto de domingo, no sábado, uma reunião no lar, qualquer situação, a pessoa perdida ela tem prioridade? Isso é bíblico. Diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Esse irmão que você conversa com ele sempre, essa irmã que você conversa com ela sempre, você já conversa com ela sempre. Agora, essa pessoa que estava afastada há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou então essa pessoa que é visitante, você tem que parar tudo e dar atenção para ela. Conversar com ela, perguntar como que ela está, demonstrar alegria por ver ela no nosso meio. Então, eu queria só tirar esse exemplo, aprendendo aqui com o filho que ficou, de não ter esse desprezo por quem voltar. Devemos ter sempre ser parecido com Jesus, né? Jesus ele não ia deixar em branco essa parte. Nunca ia deixar em branco. Me lembra muito daqueles trabalhadores de uma parábola também de Jesus Cristo, que um patrão vai em busca de trabalhadores para sua fazenda. Ele pega uma na manhã cedo, um de tarde e um quase no finalzinho da noite. E ele paga todos com o mesmo valor. E aqueles que trabalharam mais falaram, Senhor, nós trabalhamos mais, devemos receber mais. Mas Jesus fala, eu sou o patrão. Na parábola, eu sou o patrão, então eu pago, o dinheiro é meu, eu pago como eu quero. Então devemos ser assim. Devemos ser como Jesus. Se está trabalhando muito tempo e aquele que está trabalhando de pouco, devemos acolher. Esse irmão que ficou deveria ter um pensamento, uma visão melhor. Aquele irmão que voltou. Hoje vemos muitas pessoas assim também. Pessoas que gostam de amar o próximo, que é o seu amigo, que é um conhecido, mas amar o próximo que não conhece, um próximo que machuca, a pessoa não ama. E Deus ele deixa bem claro nos seus mandamentos, amarás primeiramente o teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O próximo não é só a pessoa que eu conheço, o próximo não é só meu pai, minha mãe, meus amigos. O próximo é aquele cara que me atenta no trabalho, é aquela mulher que fica infernizando a minha vida. Esse é meu próximo e eu devo amar eles também. Ter a mesma visão que Jesus teve. Ele não expulsava demônios porque as pessoas estavam aprisionadas lá. Não, ele olhava a pessoa. Ele via valor naquela pessoa. As outras pessoas corriam dela com medo. Não tinha valor, mas Jesus via valor naquela pessoa que estava endemoniada e por isso que expulsava. Então devemos ter essa visão de amor, a visão de compaixão, ter compaixão, o mesmo olhar que Jesus teve com as outras pessoas. Porque amar o próximo é fácil, amar o amigo é fácil, mas e amar aquela pessoa que é teu inimigo? Morrer por ela. Jesus morreu por aqueles soldados que o chicotearam, por aquelas pessoas que o condenaram, morreu por aquele ladrão que no fim se converteu. Então devemos ter esse pensamento, esse olhar de Jesus Cristo, esse olhar de amor. Isso aí. Outra coisa também que eu acho interessante aqui é que fala assim, o pai fala assim, trazei depressa. Gente, a Bíblia tem que ser assim, a gente tem que ir cavando
e parando nos detalhes. Por que o pai fala trazer depressa? É porque o pai amava muito esse filho. E quando ele fala trazer a melhor roupa, ou seja, não é qualquer roupa. Se você volta para a presença de Deus, não veja Deus como se Deus, volta, né, fazer o quê? Não. Deus pensa assim, que bom filho que você voltou. Ele corre, te dá um abraço, pega no seu pescoço, aquele abraço que até te levanta e te tira do chão. E manda trazer a melhor roupa, ou seja, não é qualquer roupa. Você só dá o que é melhor para quem você tem consideração, querido. Vamos ser sinceros. Você só oferece o melhor para quem você ama. Traz a melhor roupa, vamos fazer o melhor. Então se veja assim, você que já está na casa de Deus, na presença de Deus, você que voltou. Veja que o pai tem pressa. Isso também é uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Se o pai mandou trazer depressa a roupa, fazer a festa depressa, é porque o pai ele espera com muita vontade, com muito desejo, que você tome uma posição. O que eu quero dizer com isso? Imagina uma pessoa que está sabendo que precisa voltar para o Evangelho e fica a vida inteira, 10, 20, 30 anos, ela está gastando a vida dela fora do propósito. E o pai está com o mesmo sentimento. O pai gostaria de fazer uma festa. O pai tem pressa de fazer essa festa. Embora Deus nunca se atrasa. Estou querendo mostrar aqui. É o sentimento do coração do pai. Então, eu estou falando isso porque durante toda a Bíblia você vai ver pessoas querendo fazer Jesus esperar. Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu compro uma junta de boi. Eu vou casar, eu vou despedir de não sei quem. Não, Deus não quer nossas desculpas, Ele quer um posicionamento. Não façamos Ele esperar, nós tenhamos um posicionamento. Interessante aqui, pastor, que quando o filho estava lá trabalhando, alimentando os porcos, aquilo era um problema para ele. Ele era um judeu, então um judeu não tocava em coisas imundas. Ali era um problema. Só que ele se lembrou de algo maior que o seu problema, que era o seu pai. Ali ele tinha a solução estava no pai. Vou contar uma breve historinha aqui, que eu ouvi quando eu morava em Belém, que dizia assim, que um filho andando com seu pai, caminhando, passeando, e o filho perguntou para o seu pai assim, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou sem resposta, olhou para o céu e viu um avião passando. Ele falou, filho, Deus é daquele tamanho. Aí o filho olhou para o céu, viu o avião e falou, pai, mas Deus é tão pequenininho. O filho ficou tão entristecido porque pensava que Deus era grande e viu o tamanho de Deus e ficou tão triste. No dia seguinte, o pai acordou cedo, pegou seu filho e levou no aeroporto. Chegou no aeroporto, lá tinha aqueles aviões grandão e quando o filho viu aquele avião grandão, ficou alegre. Pai, que aviãozão, que avião grande, pai. Nossa, por que de longe ele estava tão pequeno? Por que ele estava tão pequeno, pai? Aí o pai falou, porque você estava vendo ele de longe. Traga Deus para perto. Aquele filho que foi, ele viu o problema crescer, viu o pai de longe, mas ele se lembrou do pai. Quanto mais ele se aproximava do pai, mais perto ele estava de solucionar o seu problema. Talvez você se distanciou de Deus por causa de um problema. Não deixe o problema ser maior que Deus. Deus é muito maior que o seu problema. Ele é a solução do seu problema. Ele é a vitória do seu problema. Então, nunca olhe para Deus um Deus pequeno. Nosso Deus, nosso Pai é muito maior que o nosso problema. Se passamos por problemas é porque sabemos da nossa vitória. É interessante que ele guardou esse novilho cevado. Ele sabia o momento exato para matar esse novilho cevado. Ele podia colocar em outras ocasiões, num casamento, por exemplo. Mas não, ele guardou aquele novilho cevado para o momento certo. Isso é promessa. Deus tem promessas para a sua vida. E Ele vai cumprir essa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Interessante esse exemplo aí do avião, né? O avião ele tem seu tamanho, mas é a distância que você está que vai definir a forma que você enxerga. Muito interessante isso. Mas a pessoa está vendo Deus pequeno, Deus continua sendo Deus. Mas quanto mais perto você estiver, maior ele fica. Maior ele fica.
A gente vai encerrar agora, vou estar orando. E gostaria que você comentasse aquilo que tem sido bênção na sua vida, que você tem chamado mais sua atenção. Também a gente quer aprender também, a gente quer ouvir você. Não fica pensando, já estão esmiuçando Lucas 15, não vai ter mais nada. Não, a palavra de Deus é igual uma laranja. Espreme, espreme, espreme e vai estar sempre ali saindo caldo. É até mais do que uma laranja, né? Mas o que eu quero dizer, esteja interagindo com a gente quer te ouvir. Coloca nos comentários, ou então mande pra gente no WhatsApp, no privado, da forma que você quiser. Mas a gente quer te ouvir, quer saber do impacto dessa palavra, ok? Então você pode estar orando. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Paizinho querido, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estamos aqui ministrando essa palavra, Pai amado. Que essa palavra possa chegar, Senhor, como uma semente, Senhor. E essa semente possa dar árvores frutíferas, Senhor, para o Teu reino. Abençoa cada pessoa que está vendo e ouvindo essa palavra, Pai amado. Abençoa grandemente, poderosamente, Pai amado. Em nome de Jesus, e nos guarda, Senhor, para os Teus dias, Pai amado. Que possamos estar sempre alegres e dispostos a trabalhar para Ti e ser chamados Teus filhos, Pai amado. Porque o Senhor é nosso Pai, o nosso Abba Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que eu te peço. Amém e amém.